Boa noite, queridos amigos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Eu sou o Thiago Nunes, vocês já devem me conhecer aí pelos estudos do sábado, que nós nos reunimos em grupo para discutir um pouco a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Eh, que Deus, nosso Mestre maior, Jesus, possa, né, antes da gente começar a discutir hoje um pouquinho a respeito desse livro tão interessante, possa nos abençoar, nos amparar, eh, dilatar os nossos pensamentos para que a gente possa absorver essa discussão da melhor forma possível, né? E claro, que toda a discussão proveitosa possa auxiliar no nosso processo de desenvolvimento moral, tá bom? Bom, o objetivo hoje, né, acredito que a maioria de vocês já esteja acompanhando aí eh, os estudos realizados pelos meus amigos anteriores a mim, né? E a ideia hoje é a gente dar continuidade, então, a respeito do livro Cartas de uma Morta, né? Só para lembrar, esse é um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, para variar um pouco, né? Mais uma vez, ele trazendo aí, ajudando a humanidade a coletar informações preciosíssimas do mundo dos espíritos, né? E esse livro, ele foi criado, né? Ele foi psicografado pelo espírito da mãe dele, né? Que é a Maria João de Deus, né? Que depois de um tempo, né, que o Chico Xavier havia solicitado para ela essa ajuda, ela resolveu escrever algumas cartas relatando o processo de desencarnação que ela passou, né? Desde o momento em que ela começou a sentir o desligamento do corpo, né, ainda mais na parte física, até o momento em que ela se vê 100% integrada ao mundo dos espíritos novamente, tá? Eh, e aí ela relata, o objetivo dela, né, é relatar justamente eh, os desafios, né, e todo esse processo que ela teve que encarar com o desencarne, né? Aqui uma fotinho bastante legal do Chico e a carinha da mãe dele, né, a Maria João de Deus, como eu comentei no começo, tá? E aqui, pessoal, o que eu gostaria de ressaltar, uma coisa bastante importante, que quando a gente pensa na palavra desafios, né, quando a gente fala, ela veio relatar os desafios, né, parece que está sendo um castigo, né? Mas na verdade a gente precisa lembrar que tudo aquilo que a gente obtém de resultado do lado de lá, né? E em alguns momentos até do lado de cá, até na encarnação atual que a gente está vivendo, são, na maioria das vezes, consequência dos nossos atos, né? Se não dessa vida, de outras vidas anteriores, mas a maioria arrebatadora das consequências e dos problemas que nós vivemos são consequência das nossas próprias ações, né? Então, os desafios, né? É importante lembrar que, na maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos, né? Então, gosto de frisar isso para não dar a impressão de que o objetivo do livro é ela relatar um castigo ou coisa nesse sentido. Não, muito pelo contrário, né? Todos nós, tanto a Maria quanto qualquer um de nós, quando formos para o lado de lá, a gente vai ter certamente vários desafios e vários tópicos a serem melhorados, mas a maioria deles, sem dúvida, por nossa própria responsabilidade. Beleza? Bom, e aí a ideia hoje então é discutir é dar continuidade no estudo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 6, na vertigem da retrospecção, né? É importante lembrar que esse capítulo basicamente é uma continuação, é uma história muito próxima do capítulo 5, né? Que foi recentemente aí publicado no nosso canal e foi brilhantemente comentado pela Marlene, tá? Então é importante para entender o que a gente vai falar um pouquinho aqui, dar uma voltadinha a respeito, para entender no detalhe o que a Marlene compartilha no estudo 5, né, do livro, tá? E o objetivo, então, desse capítulo, né, na verdade, a minha ideia hoje é trazer um pouco do texto e que a gente possa refletir um pouco do texto e aí juntos ir fazendo uma reflexão a respeito do que a Maria tentou trazer para a gente nesse texto, né? Então,
No primeiro parágrafo, é um texto bem curtinho, né? Basicamente 2 parágrafos. Eu fiz uma quebra aqui de pedaços por pedaço para que a gente pudesse estudar cada um, né? Então, na primeira parte aqui, grifada em vermelho, ela fala, né? O ataúde apareceu, o ataúde pareceu-me um novo leito. Porém, quando me convenci de que arrebatava com, porém, quando me convenci de que me arrebatava com ele, entre entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente, né? E aí ela fala: achei-me então sob definível sentimento de medo que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma, né? Olha que coisa interessante, né? Então aqui é basicamente, como eu disse, como eu estava falando, continuidade do capítulo anterior, no qual ela está passando pelo processo do desencarne, né? Então ela estava no capítulo anterior sentindo basicamente no velório ali, né, do corpo físico, e a gente sabe que nesse momento é onde acontece o desenlace do nosso espírito com o corpo, né? E aqui ela começa relatando o processo, né, que quando ela começa a se perceber, né, dentro do caixão, né, ataúde, aqui essa palavra aqui, isso significa caixão, né, na verdade, é, ela também começa a perceber, né, e ela começa a sentir isso, né, eh, porque sabemos que a energia que é dispersada por nós dentro de um ambiente, ela é perceptível, ela é muito mais perceptível no mundo dos espíritos, né? E a partir do momento em que a gente se torna espírito, a energia, o pensamento é matéria e o pensamento ele serve como base primária de muitas coisas que acontecem com todos os espíritos. Ela relata, né, basicamente, que ela sente de uma forma muito angustiosa, né, os lamentos das pessoas que estavam ali em volta do corpo dela, né? Ou seja, as pessoas derramando ali naquele ambiente energias pesadas, né? Energias penosas, né? E que de alguma forma envolveu o espírito dela no momento em que ela estava fazendo o processo de desencarnação, né? E isso foi tão forte para ela, tão agressivo, né, que envolveu ela num processo e num sentimento de medo, né? E destruiu todas as fibras emotivas dela. Então, olha o tamanho do impacto e o tamanho da responsabilidade que as energias as quais a gente dispersa em um determinado ambiente pode ter para aquela pessoa e para aquela alma, para aquele espírito que está num processo de desencarnação, né? A Marlene falou bastante disso na aula 5, eu acho que vale super a pena voltar lá para entender um pouco mais a respeito, tá? E, e aí ela fala por último, né, nesse parágrafo, um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma, né? Então, vejam, foi tão forte, né, esse processo, a energia estava tão pesada, tão complexa, né, e ao mesmo tempo, quando ela relata que ela sente medo, aqui nesse parágrafo anterior, né, nessa parte anterior do primeiro parágrafo do texto, o que que é o medo, né, pessoal? É a falta de conhecimento, né? É a falta de entender, de entendimento das coisas e dos processos que estão acontecendo ali naquele momento, né? E juntando a falta de conhecimento que gera o medo dela, ela basicamente mergulhou, né, e se permitiu ser envolvida, né, por toda essa energia negativa e pesada e angustiosa que estava sendo derramada ali no ambiente que ela estava, né? Que o corpo dela estava fisicamente, porque era um processo de desencarnação, e que o espírito dela também estava ali do lado, né, fazendo esse processo. Tá? Importante lembrar, pessoal, que aqui ela ainda não tem a consciência de que ela está de fato morta, né? De que ela está de fato do lado de lá, tá?
E aí, né, aqui bastante interessante que ela fala que ela perdeu a consciência dela mesma, né? Ou seja, ela, o que acontece a partir do momento que a gente perde a consciência, né? A gente apaga, a gente desliga, a gente não sabe onde a gente está, né? E o que é bastante interessante, né, é que em vários livros, né, principalmente da série André Luiz, que são psicografados por esse homem aqui que está na imagem aqui do lado, né, Chico Xavier, existem vários relatos, principalmente do André Luiz, falando de espíritos que são recém-desencarnados e que passam por um processo muito próximo desse que a Maria João de Deus está relatando para nós, né? Então, que eles saem do processo de reencarnação, né? Pelo fato de acreditarem em algumas coisas ou algumas crendices terrenas ou por até mesmo falta de conhecimento a respeito da doutrina espírita ou por falta de desenvolvimento moral, ficam em estados sonâmbulo, né? Ficam basicamente dormindo pós a morte, né? Ou seja, ou seja, não conseguem se encontrar, não conseguem entender o caminho, não conseguem entender e que aquele momento é um momento de transição do mundo físico para o mundo espiritual. Né? Quando, né, em alguns outros livros também, quando eles não vão direto para um processo, para uma zona umbralina, aí, né? Que aqui não é relatado, né? Mas é importante ressaltar que isso também pode acontecer dependendo do grau moral, do nível de evolução moral que aquele espírito que está num processo de desencarnação tá, tá sofrendo, né? Possui. E com certeza vai fazer com que ele vá, com que ele vá não, né? Com que ele possa transitar por zonas umbralinas aí durante vamos dizer assim, durante a chegada ao mundo espiritual, tá? Esse é uma parte muito interessante. Tem um relato desse no livro do André Luiz. O André Luiz é um espírito que passou por isso e ele relata isso através do livro Nosso Lar, né? Então é super válido também buscar um pouco dessa história para entender aí as diversas facetas do processo de desencarnação e o que a maioria de nós, né? Porque a gente fala espírito, mas lembrem que os espíritos encarnados hoje somos nós, né? Então, nós é que temos que ter essa responsabilidade de nos desenvolver moralmente, se preocupar com aquilo que a gente está fazendo aqui, para que a gente tenha uma transição quando chegar nesse momento da melhor forma possível, tá? E aí, né, dando continuidade então, depois dela ter sido entorpecida por todo aquele sentimento ruim e perder a consciência dela, né, como ela estava relatando no primeiro parágrafo do texto, ela começa falando depois o seguinte: após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente afigurou-se-me acordar. Olha que interessante, né? Então é aquilo que eu tinha dito, né? É, imagina quanto tempo ela ficou sem consciência, né? Sem ter a capacidade de entender aonde estava, por que estava e o que estava acontecendo com ela, né? E, de repente, né, a gente sabe que existem inúmeras legiões de trabalho, de centros espíritas no mundo espiritual, vamos dizer assim, né, de casas espíritas, casas de recuperação, que fazem trabalhos incríveis aí para conseguir ajudar espíritos que estão nesse processo de transição, né? E ela fala que paulatinamente ela afigurou-se a acordar, né? E a partir desse momento, né, ela fala que ainda se sentia, né, envolvida no panorama de sonho, né? Ou seja, ela ainda não estava 100% consciente, né, do que estava acontecendo, né? De onde ela estava, o que estava, em qual que era o momento da vida que ela estava passando. Eu falei vida, tá? É importante lembrar que utilizando o conceito que a vida é a junção de várias encarnações, né? E aí entra uma parte bastante importante dessa carta específica que ela deixa, né? E talvez a principal mensagem desse capítulo, né? Que ela fala: como se a memória fosse possuída por um admirável poder retrospectivo, comecei a ver todos os quadros da infância e juventude,
relembrando um a um os mínimos fatos da vida da minha existência relativamente breve. E ela diz ainda: via-os, esses quadros do pretérito, com a naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Né? E aí esse texto, né, me trouxe uma reflexão bastante interessante, que é uma pergunta, inclusive, um texto, uma parte importante que está descrita no Livro dos Espíritos, que tem um título que se chama Relações Além Túmulo, né? Então aqui, imaginem vocês, né? Nós, vamos pensar em nós, né? A partir do momento que a gente desencarnar e a gente estiver do lado de lá, né? E que a gente começar a ter a capacidade de fazer a retrospectiva da nossa vida, né? Ou seja, de tudo aquilo que nós fizemos desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos, né? E aí essa reflexão me trouxe justamente a esse ponto bastante importante que fala aqui no Livro dos Espíritos, que é a relação além-túmulo. Esse tópico que eu quero trazer, ele está descrito nas perguntas 275, 276 e 277. E basicamente ele tem o objetivo de fazer uma pergunta, né? Títulos na Terra e moral no mundo dos espíritos. O que vale mais, né? O que é mais importante, né? E nessa pergunta, eu acho que e nesse ponto, a pergunta 275, ela é absurdamente complexa e generosa no sentido da extensão das informações que ela pode trazer para nós, né? Ela fala o seguinte: o poder e a consideração de quem um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Né? E a resposta dos espíritos é não, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Né? Então, isso é bastante importante, e eu acho que esse relato da Maria João de Deus é tão interessante porque a gente tem que lembrar que o nosso resultado no mundo espiritual, ele é basicamente consequência daquilo que nós fomos no mundo material durante a nossa encarnação, né? Então, a moral, ela é muito mais importante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista é, é, no, é, quero dizer, no momento em que a gente voltar para o mundo espiritual, né, no momento em que a gente está passando por esse processo de reencarnação, em que a gente vai ter acesso a tudo aquilo que a gente fez, né, então a moral é muito mais importante do que o título, né? E isso tem que ser muito lembrado por nós, ainda enquanto nós estamos aqui vivos, encarnados, para que a gente possa, nesse momento, dar um sentido diferente para a nossa vida, se a gente entender que ela não está no melhor caminho. Né? Então é bastante interessante porque fiquei pensando, né, quando eu vi o relato da Maria João de Deus, e quando eu chegar do lado de lá, né, o que eu vou ver? Quando eu começar a minha retrospectiva, né, o que vai aparecer para mim? Né? E não sei dizer, né? Não tenho aqui nós aqui na Terra não temos ainda a capacidade de ter, de ir e voltar dentro do nosso raciocínio para conseguir ter uma retrospectiva completa, né, da nossa existência. Mas certamente a gente pode trabalhar dia a dia para tentar transformar e fazer com que esse vídeo, né, imagino eu que seja um vídeo, né, com que esse vídeo do lado de lá, dessa retrospectiva que certamente vai passar para todos nós aqui, né, seja ele o melhor possível, desde o momento que a gente é pequenininho até o momento em que a gente desencarne. E que a gente consiga certamente chegar do lado de lá eh, com o nosso dever cumprido, certo? Né, então eu deixo essa frase grifada, né, mais uma vez, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados, né? Então que a gente possa ter bastante humildade e muito menos orgulho. Muito obrigado. Era essa a mensagem que a gente tem que eu queria passar para vocês hoje através do capítulo 6. Que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar estudando, desenvolvendo e aprendendo. Um grande abraço a todos e nos falamos em breve.